Olha, no decorrer da história da igreja, sempre existiram pessoas com diferentes dons, né? Nem todas as pessoas que serviram a Deus com fidelidade, eles eram exímios pregadores assim de praças públicas, ou já mais para o século XVI, XVII, pregadores de púlpito. Muitos foram homens que se dedicaram, né, exclusivamente aos estudos, traduziram a Bíblia para as línguas, né, maternas dos países que eles nasceram. Homens que escreveram livros sistematizando a doutrina cristã, homens que se dedicaram, por assim dizer, ao estudo e à academia, né? Academia no sentido de estudar, de fazer com que as coisas evoluíssem nesse sentido. Por outro lado, alguns foram chamados para serem evangelistas, pastores, né? Pessoas que cuidam de ovelhas, pessoas comuns, né? Pessoas que pregam nos púlpitos e que pregam de uma maneira fácil, pregam de uma maneira que todo mundo entenda, né? E isso também é uma bênção. A verdade é que nós costumamos valorizar uma classe ou outra. Geralmente a gente valoriza ou os que são estudiosos, e a gente tem, por assim dizer, uma certa repulsa por esses pregadores que são pastores, que são evangelistas, que quando eles levam a palavra para as pessoas parece que eles estão falando sobre coisas muito básicas, e a verdade é que eles não estão, porque realmente a gente precisa falar da palavra de Jesus assim de uma forma simples, como Jesus fazia através das parábolas. E a gente tem um exemplo de pessoas também que eram eruditos, né, e que eram grandes pregadores, como Charles Spurgeon, né? Ele não tem muitas obras acadêmicas, mas ele escreveu muitos livros e ele é chamado o príncipe dos pregadores, né? Ele tinha uma grande eloquência para falar com as pessoas, um homem cheio do Espírito Santo. E muitas pessoas acham também que esses que só mexem com tradução de livros, escrita de livros, que eles não têm o Espírito Santo. E essas pessoas estão cheias do Espírito Santo na obra que elas estão fazendo, de escrita, de tradução e por aí vai. A Bíblia diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, e que nós precisamos nos aperfeiçoar, então, para que nós possamos ter uma doutrina ou uma ortodoxia aprovada, que é uma forma aprovada de olhar para os sistemas bíblicos, para a gente não pregar mentiras. E nós devemos também ter uma ortopraxia, que é praticar a Bíblia, né, de uma forma clara, né? Então, assim, não adianta nós queremos ser intelectuais demais e nem queremos ser simplórios demais, né? Nós somos chamados realmente para estar nesse equilíbrio, para que o nome de Deus seja glorificado. Como, por exemplo, uma pessoa que se julga inteligente por demais, mesmo que sirva a Cristo, precisa vigiar, porque a Bíblia diz que o quê? Que muito conhecimento gera soberba. Por exemplo, não dá para você ser um evangelista e um pastor se você não crê que Deus faz milagres, né? Por exemplo, da minha parte, eu sou um calvinista reformado, mas eu creio que Deus faz coisas extraordinárias. E, por exemplo, na minha vida e da minha família, Deus faz coisas extraordinárias. Ele envia coisas, ele dá sinais. Então, assim, o que acontece comigo, se não acontecesse essas coisas, era impossível que eu ainda estivesse vivendo para a glória de Deus, vivendo o ministério que Jesus deu, entende? E eu sei também que pessoas que, por exemplo, que tomam conta de editoras, que vivem da provisão de Deus, né? Que vem de uma forma assim espetacular. Então, o que eu quero deixar para você é que é necessário que você abra um pouco o seu entendimento, porque você pode estar perdendo muita coisa boa de Deus, né? Eu sei que só ser um pregador e ter o coração em chamas pode te levar a ser uma pessoa também sensacionalista e emocionalista. Mas quando você cresce na palavra de Deus, você vê como Paulo vê, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora que eu me tornei adulto, eu penso como um homem, né? Eu me sinto como um homem, eu prego como um homem, eu faço para a glória de Deus.
Então eu quero deixar esse vídeo pequenininho para dizer que nós não devemos desprezar nem as pessoas que são mais intelectuais, né, no meio cristão, e nem as pessoas que são mais, por assim dizer, entre aspas, evangelicais ou práticas, missionárias, né, na prática. Ambas as pessoas estão cumprindo a ordem de Deus, ambas as pessoas elas estão sendo aprovadas por Deus, cumprindo o ID de Jesus. A seara é muito grande, eu peço que Deus levante pessoas de todas as áreas, porque todos os dons precisam ser usados para que assim a glória de Deus possa alcançar mais pessoas. Então fique com essa palavra, Deus em Cristo te abençoe. Um abraço.